Isso quer dizer que antes de você chegar aqui, você teve outras 5, 10, 12, 20, talvez milhares de identidades possíveis antes de você ser a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, que está escrito lá na sua certidão de nascimento, que está escrito lá, enfim, no seu documento, seja lá qual for. Ah, e aí de novo, né? Ah, mas eu pertenço a tal grupo. Então, se você pertence a tal grupo, vamos lá. Se isso enquanto objetivo, se isso enquanto desprogramação de quem você é e de quem você acredita ser nesta realidade tem uma utilidade para você, isso vai ser ótimo, né? Ah, manda ver. Agora, a partir do momento que isso é apenas para criar uma identificação, no sentido de fugir da sua realidade, no sentido de não entrar em contato com a sua realidade, então talvez o que você precise de fato é de terapia, talvez o que você precise de fato é de objetivos mais concretos, talvez o que você precise de fato é de uma orientação onde você possa se voltar para a sua própria pessoa, para o seu próprio ser, e primeiro viver esta identidade que te preenche de quem você é, e para além dessa mesma forma, quando você tiver com a sua consciência mais estabilizada, aí sim, você mesma, você mesmo, possivelmente começar a ter contato e conexão com as suas entidades, com o seu grupo de origem cósmica, com a sua, com o seu eu superior. Olá, pessoas. Né? Falando aqui um pouco de origem cósmica, né? É algo que às vezes as pessoas vêm indagar, vêm conversar, e assim, o que que é uma pessoa que tem origem num lugar X, num lugar Y, num planeta, numa estrela, enfim, numa constelação? A gente pode dizer que isso é apenas um ponto de registro onde a sua consciência começou a navegar nessa existência. E aí, a gente sabe que as pessoas se apegam muito à ideia de que, mas eu sou assim, eu sou assado e eu tenho ligação, né, com tal origem, tenho ligação com os sírios, ou eu tenho ligação com os arcturianos, ou com Aldebaran, ou com, enfim, com Pleiades, ou seja lá qual for. E, ok, isso é muito interessante, mas, de novo, isso aqui, onde a gente está, isso no planeta Terra, é muito, muito bonito, né, para trazer essa sensação de pertencimento. Porque todos nós aqui enfrentamos um pouco um sentimento, uma sensação de abandono, uma sensação de isolamento, uma sensação de distanciamento, uma sensação de não conseguir se sentir realmente num processo de integração com as pessoas, com a sociedade, com o planeta. Então, o que é que ocorre? Você pode ter, né, e pode pertencer a vários grupos e a várias situações, e time de futebol, partido político, isso, aquilo e não sei o quê, né? Gostar de um programa de TV, de um programa de YouTube, gostar enfim, né, de uma determinada linha, de um tipo de produto, e todos nós temos tudo isso de alguma forma, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas, desde que, né, esteja conectada com os meios de comunicação, que é onde a gente mais sofre lavagem cerebral. Então, uma coisa também que é um pouco equivocada é que, assim, mas eu sou de tal lugar, né? Eu tenho ligação com tal lugar. Então,
A sua consciência, ela provavelmente, antes de chegar nesse planeta, passou por, e olha, eu posso dizer isso de todos os casos que eu vi. Sua consciência, antes de chegar nesse planeta, teve pelo menos uma quantidade de, vamos dizer, encarnações, uma quantidade de experiências. Isso quer dizer que antes de você chegar aqui, você teve outras 5, 10, 12, 20, talvez milhares de identidades possíveis antes de você ser a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, que está escrito lá na sua certidão de nascimento, ou que está escrito lá, enfim, no seu documento, seja lá qual for. E você agora é essa pessoa, e você agora vive essa consciência. Ah, e aí de novo, né? Ah, mas eu pertenço a tal grupo. Então, se você pertence a tal grupo, vamos lá. O que que importa isso? Porque você vai deixar de viver a sua vida humana para se dedicar única e exclusivamente a esse grupo? Não sei, talvez sim, talvez não. Você vai, por meio dessa identificação com um determinado grupo, deixar de fazer determinadas coisas. Ah, eu vou deixar de comer carne. Ah, eu vou deixar de ver o futebol. Ah, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Vou deixar de ler livro tal. Ok, ótimo. Ah, se isso enquanto objetivo, se isso enquanto desprogramação de quem você é e de quem você acredita ser nesta realidade, tem uma utilidade para você, isso vai ser ótimo, né? Manda ver. Agora, a partir do momento que isso é apenas para criar uma identificação, no sentido de fugir da sua realidade, no sentido de não entrar em contato com a sua realidade, então talvez o que você precise de fato é de terapia, talvez o que você precise de fato é de objetivos mais concretos, talvez o que você precise de fato é de uma orientação a respeito de práticas de exercício, de uma rotina mais saudável, onde você possa se voltar para a sua própria pessoa, para o seu próprio ser, e primeiro viver esta identidade que te preenche, de quem você é, para inclusive se desprogramar e se descondicionar de forma saudável do meio comum e daquilo que o meio social impõe, e, para além dessa mesma forma, quando você tiver com a sua consciência mais estabilizada, aí sim, você mesma, você mesmo, possivelmente começar a ter contato e conexão com as suas entidades, com o seu grupo de origem cósmica, com a sua, com o seu eu superior, né, com a sua consciência, seja lá em que nível for, né, em conexão, sei lá, com os devas e os elementais e, e as realidades paralelas e as suas consciências múltiplas, né, em vários níveis. Então, o que ocorre? Como chegar nesse ponto? Enfim, isso é uma das coisas que a gente explica, isso é uma das coisas que a gente direciona, conforme cada caso, de acordo também com a leitura do mapa astrológico, do mapa numerológico, com a leitura de campo, e à medida
que a gente faz essa leitura, à medida que a gente tem esse indicativo, né, por meio do mapa individualmente de cada pessoa, nós orientamos a respeito, né, também disso que a gente chama de ancoramento, também disso ou firmeza, ou disso que a gente pode dizer conexão com o eu superior, ou, enfim, seja lá que nome ou termo técnico isso tenha, né? Mas importando aqui para nós o quê? Que há sim, há uma condição e há uma linha de conexão de cada pessoa com o seu próprio meio, o seu próprio eixo espiritual, e há uma tradução para isso. Ah, mas isso não é a mesma coisa que eu faço lá no meu, enfim, não vou citar nomes aqui, mas na minha egrégora, no meu grupo religioso, dogmático, não é a mesma coisa? Olha, sim e não, partindo do pressuposto que o que a gente faz aqui é te dar autonomia para que você se autogerencie e para que você mesma, você mesmo, se coloque no seu lugar em relação àquilo que você recebe, para que você assuma também a sua responsabilidade sobre o seu processo de conexão e o desenvolvimento disso. E deixando muito claro que isso também não quer dizer que você não vai, talvez mais, buscar outras pessoas, ou outros guias, ou outros mentores, mas também é verdade que à medida que nós começamos a nos conectar com a nossa, vamos dizer, espiritualidade própria, à medida que a gente começa a entender um pouco melhor como funciona esse negócio de origem cósmica, à medida que a gente começa a perceber de forma mais abrangente, né, como se relacionar com todos esses elementos, e que há muitas coisas que a gente vai guardar só para a gente, né, só para a nossa própria pessoa, e há outras tantas coisas que pode ser que a gente venha compartilhar ou não, e algumas a gente vai compartilhar naturalmente com algumas pessoas específicas, mas à medida que a gente tem esse entendimento e a gente se permite navegar nisso, nós não estamos mais sozinhos, porque antes de mais nada, a gente parou de se abandonar. Nós paramos de viver o processo de autoabandono. E quem não se abandona, né, já começou a se resgatar, já começou a viver o seu processo de resgate próprio, já começou a se conectar de fato com a sua hierarquia espiritual e com a sua origem cósmica. E esse é o nosso objetivo aqui por meio do trabalho também, né, da leitura dos mapas, da leitura de campo, entre outras coisas. Então, o que ocorre e o que acontece é que caso, né, e quem sabe, você queira se aprofundar nessa temática, e que eu digo que vai ser uma temática muito comum daqui por diante, até por conta do Netuno, né, em Áries, e daqui a pouco um pouco mais comum, talvez até por conta dessa relação de Urano e Plutão, né, enfim, mas a gente vai ter aí pela frente uma mudança de consciência do status, né, a respeito do que é a minha espiritualidade, a respeito do que é a sua espiritualidade, a respeito do que é essa conexão com o eu superior e essa conexão com a origem cósmica. Então, né, se sentiu chamado, manda uma mensagem, entra no link aqui, né, de repente, e agenda, né, uma leitura do seu mapa, uma leitura do seu campo, uma leitura aí, talvez da conexão com a sua origem, seus guias, né, ou com aquilo que te acompanha em termos de consciência, né,
nessa realidade vigente, ok? Então, pessoas, por agora é isso. Se gostou desse vídeo, enfim, dá o joinha e vem com a gente para o próximo, né, para o próximo vídeo, para o próximo conteúdo. Enfim, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vem com a gente.